Bom, a reforma tributária volta novamente ao Congresso Nacional, uma discussão, um debate imenso. E nós temos procurado, então, pontualmente, para poder entender isso, né, como leigos e como pagadores de impostos, para onde ela pode ir para lá e para cá. Uma dessas questões é se, por exemplo, alguns produtos poderiam ficar isentos de pagar imposto, entre eles a carne, né, que aí passaria a fazer parte da cesta básica. Que tipo de impacto isso teria no perfil dos pagamentos de impostos? Quem está conosco aqui é o advogado tributarista, Dr. Alisson Fernandes, do Grupo Pro Macro. Dr. Alisson, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Doutor Alisson, eu que agradeço o convite de estar aqui. Ok, agora estou ouvindo que o microfone está fechado. Muito obrigado. Doutor Alisson, vamos então falar um pouquinho a respeito de isenção, a respeito da carne. Para eu poder isentar um produto, esse recolhimento que deveria acontecer sobre esse produto, ele seria transferido para outros ou não? Sim, a resposta diretamente é sim, Heródoto. Sempre quando nós temos uma redução de alíquota ou carga tributária em algum setor, em algum serviço ou produto, algum outro produto ou outro serviço tem que pagar a conta. Especificamente agora falando da carne, que é o que está em pauta no Congresso e está sendo discutido, a possibilidade de incluir a carne dentro da cesta básica e assim trazer uma isenção para esse produto, a contrapartida para essa redução está sendo o famoso imposto do pecado, aquele imposto seletivo. Então, a balança que estão tentando fazer para tentar trazer a carne para a cesta básica e ter uma redução de carga tributária é tentar, de alguma forma, também levar um aumento para o imposto seletivo. O imposto sobre pecado seria o quê? Bebida, cigarro, perfume, essa coisa ou não? Exatamente, Heródoto. O imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, é aquele tributo que vai incidir sobre aqueles serviços ou produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, cigarro, bebidas, combustíveis, inclusive, está sendo discutido incluir também. Então, são todos esses produtos e serviços que podem fazer, de alguma forma, mal à saúde e meio ambiente. Agora, doutor Alisson, tomando como exemplo o cigarro, o imposto sobre cigarro já não é pesadão ou não? Sim, a resposta é sim, Heródoto, é pesado, né? E não só aqui no Brasil, é um mecanismo que todo o mundo assim utiliza para poder desestimular o consumo desse tipo de produto. Mas, enfim, a ideia também é aumentar mais ainda para poder tentar equilibrar o outro lado, a isenção que está sendo ventilada do outro lado, no que diz respeito lá à carne na cesta básica. Compreendo. Agora, colocar muito tributo num determinado produto, você tem o cigarro, porque nós já conversamos aí com várias pessoas, quando o tributo é muito alto, isso pode estimular o contrabando de cigarro. A gente viaja aqui pela loteria, pela periferia de São Paulo, e é muito comum o pessoal vender o cigarro contrabandeado até em unidade. E eles, provavelmente, uma boa parte deles vem aqui do nosso vizinho, Paraguai. Isso é verdade, Heródoto. Existe uma explicação muito interessante dos economistas com diz respeito à quantidade, o aumento da carga tributária, que existe um limite, a famosa curva de Laffer, né? Quando o governo ele quer cobrar muito tributo em algum serviço ou produto na população de forma geral, com o viés, obviamente, de aumentar a arrecadação, chega-se a um certo ponto que, na verdade, o efeito é o inverso, começa a diminuir a arrecadação porque há muita sonegação. Então, esse é um desafio do governo, equilibrar a arrecadação, equilibrar essa cobrança do imposto seletivo, de forma que ele, de alguma forma, auxilie, deixar as isenções para alguns setores importantes da economia, mas, ao mesmo tempo, também não estimular o contrabando e, assim, a sonegação dos tributos. Agora, a partir, então, do ponto de vista, o gancho aqui era a venda da carne. Os tributos, então, vamos dizer assim, estão nos bens de consumo. Exato. E lembrando que essa reforma tributária, de forma geral, Heródoto, é uma reforma tributária sobre um tributo sobre o consumo. Ou seja, nós não estamos falando nesse momento agora aqueles tributos sobre a renda, que é o imposto de renda, nem patrimônio. O foco agora é os tributos sobre o consumo, que basicamente são 5 hoje, que é o PIS, COFINS, o ICMS, ISS e IPI, que vão ser substituídos por 2 tipos de tributos no modelo IVA, que é um modelo já muito conhecido internacionalmente falando, que é o IBS e o CBS. Então, ambos os tributos
terão incidência sobre os consumos. E que as outras formas de arrecadação, como você citou, o caso do imposto de renda e também da propriedade, isso virá para o futuro, né? Imposto de renda, nós temos o que hoje? Uma alíquota máxima, acho que de 27,5%. Pode voltar até aqueles 35%, como lá no passado tinha? Olha, Heródoto, lembrando que também, quando nós falamos em imposto de renda, nós temos o imposto de renda corporativo, ou seja, aquele que as empresas pagam, que hoje a alíquota padrão entre contribuição social e imposto de renda dá uma alíquota padrão de 34%. E temos o imposto de renda na pessoa física, que, como você bem falou, é a tabela progressiva, que vai até 27,5%. O governo já vem anunciando que a segunda rodada da reforma tributária é o imposto de renda, aí especificamente imposto de renda das empresas, com a ideia de tentar tributar alguns mecanismos, algumas operações, como, por exemplo, dividendos, para tentar, uma segunda rodada, também diminuir um pouco o imposto sobre o consumo. Porque esse é um problema do Brasil, Heródoto. Nós temos uma carga tributária muito alta, só que além de termos uma carga tributária alta, a maior tributação está sobre o consumo. Isso acaba prejudicando a economia, prejudicando todo o mercado de forma geral. Países ricos, países desenvolvidos, hoje enquadrados na OCDE, têm uma tributação mais concentrada na renda e menos concentração na tributação sobre o consumo. Então o Brasil está no caminho para tentar também equiparar esse modelo internacionalmente falando. Perfeito. Doutor Alisson, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto, muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos, bom dia a toda a audiência. Muito obrigado ao doutor Alisson Fernandes, advogado tributarista do Grupo Crowe, conversando conosco. Olha aí, acho que ficou muito claro. Está sendo discutido agora, então, a questão do imposto sobre consumo. Segundo passo, imposto de renda, né, que pode ser físico ou corporativo, como ele explicou. Terceiro passo, então, é a propriedade. São temas de grandes debates que vêm aí pela frente. E na medida que eles forem se desenvolvendo, certamente a gente vai ter gente aqui para explicar.